E aí, tá tudo bem com você? Bom dia, eu sou o Wellington Calazans e este é o programa Duplo Expresso, que começa a partir de agora e vai ao ar até às 7h30 da manhã. Duplo Expresso, que é o programa que nós transmitimos ao vivo, todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 6 da manhã às 7h30, como eu falei. E eu apresento com o Rômulus Maia, que já está aqui comigo. Bom dia, Rômulus! Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo nessa sexta-feira, 26 de janeiro, uma semana histórica no Brasil. E nós trazemos hoje, né, Wellington, dois convidados de formação jurídica experientes, a professora de Criminologia e de Direito Penal da UNB, Beatriz Vargas, que vai falar sobre o fiasco do judiciário em Porto Alegre, e o nosso amigo, que todo mundo aqui já conhece, que é o advogado atuante, militante, Rubens Rodrigues Francisco, que vai falar com a gente o que vem aí pela frente, não é, Wellington? Com certeza, o Rubens, que é o nosso comentarista, um dos nossos comentaristas de assuntos jurídicos aqui do programa Duplo Expresso, e vai conversar com a gente sobre a prática da justiça, né? Porque temos teorizado bastante e temos que entender que existem duas justiças no Brasil, aquela que é teórica e aquela que está sendo praticada. É exatamente isso que nós vamos trazer hoje. Né? Não que um anule a outra, mas que você possa perceber a distância, a discrepância entre a teoria e a prática no modus operandi da justiça brasileira de hoje. Rômulus, é impossível hoje falarmos sobre política e não falarmos sobre justiça. Isso já denuncia a gravidade do momento de exceção vivido no Brasil, nesse regime da Rede Globo e de Temer, que está imposto contra os brasileiros e contra a soberania nacional. Rômulus, ontem um juiz caçou, como se diz, ele mandou apreender. Ele mandou apreender. Apreendeu, essa palavra, apreendeu, mandou apreender o passaporte de Luiz Inácio Lula da Silva. Um amigo meu aqui da Suécia, estava atento ao Twitter e tal, ligou para mim imediatamente: Wellington, você soube o que aconteceu? Um juiz mandou apreender o passaporte de Lula. Aí eu perguntei, qual o nome do juiz? Ele fez, um momento que eu vou olhar aqui no Google. Eu fiz, então já não importa. Porque quando é alguém sério, quando é algo sério, você não precisa recorrer ao nome, você já sabe, porque ele faz parte da história. Esses caronistas, eu já vi esse filme na época de Dilma, e são esses caronistas que querem aparecer. O juiz anônimo aí de Brasília, seu merdinha, bota uma melancia na cabeça, rapaz, que fica mais bonito para você. Você não tem competência jurídica sequer para entrar nesse caso. Tá bom? Então vai estudar primeiro e depois você passa a praticar a justiça como ela deveria ser. Respeite Lula, respeite o povo brasileiro. Essa justiça que condenou Lula, ela não é reconhecida. E aqui, Romulo, antes de passar para você a palavra, eu quero dizer que ontem o PT deu um primeiro passo para fazer política de verdade. Não reconheceu a condenação de Lula e anunciou a candidatura de Lula. É isso aí. Era isso que deveria ter sido feito há muito tempo. Porque doutor Zanin, em uma sociedade normal, em uma democracia, teria feito um excelente trabalho, mas está lidando com bandidos de toga. Então, com bandidos de toga, você tem que agir com a mesma radicalização que eles estão fazendo. A baderna está no poder. E quando a baderna está no poder, a sociedade é convidada a se insurgir contra a falência das instituições. Rômulus. Wellington, esse é um dos temas sobre os quais eu quero discutir com você aqui hoje, e ouvir o que o nosso amigo aí do outro lado tem a dizer, nosso amigo ou nossa amiga. É o seguinte, primeiramente, esse juizeco, Renan Calheiros usou uma palavra muito boa, esse juizeco de Brasília está querendo aparecer. Ele usou isso, Wellington, não foi com base no caso do Triplex, não. Ele concedeu essa medida a pedido do Ministério Público Federal de Brasília, que é o pior do Brasil. Depois do Paraná, o de Brasília é o pior. E eles pediram isso com base naquele caso lá dos caças Gripen. Quer dizer, não tem nada, é mais uma politização que não tem nenhuma técnica. Porque esse caso é antigo, está sendo investigado, o presidente Lula está depondo, e eles fazem isso como se fosse uma medida cautelar com relação àquele caso, mas evidentemente depois da decisão absurda do TRF4, aquela decisão política, e em vista
da viagem, Wellington, da viagem em que o presidente Lula ia ontem à Etiópia discutir a fome no mundo a convite das Nações Unidas, da FAO, a divisão das Nações Unidas que cuida da fome. E por quê? Porque ele é a maior autoridade do mundo. Vocês estão nada. Ele é a maior autoridade do mundo na erradicação da fome. O programa que ele fez no Brasil foi o mais bem sucedido. E não foi por outra razão, Wellington, que a pessoa que cuidava do Bolsa Família no Brasil, do programa Fome Zero, assim que concluiu o governo Lula, foi nomeado para a diretoria-geral da FAO, em Roma. É ele que está lá. Me escapa o nome agora, mas é um quadro do PT muito conhecido. E por isso o presidente Lula foi lá. E eles, Wellington, eles tornam isso mais escandaloso na dimensão internacional. O presidente Lula ia lá a convite das Nações Unidas. O presidente Lula tem o seu processo na ONU sendo julgado com relação à perseguição que ele sofre no Estado brasileiro. Então, é uma violência absurda. Primeiramente, eles nos ajudam a denunciar esse juizeco que quis aparecer internamente, quis lacrar nas redes sociais. Ele nos ajudou internacionalmente, porque evidencia o grau de violência que o presidente Lula está sofrendo. Mas, por outro lado, internamente, eu acho, Wellington, que ele também nos ajuda. Tá? Porque ele ajuda nos dando uma porrada, um tapa na cara, dizendo assim, você que está achando que o Lula não vai ser preso, eles não têm coragem, você que está achando que o recurso vai resolver no TSE, porque a justiça eleitoral é separada. Eu depois vou comentar com você, Wellington, a questão daquela postagem que eu fiz ontem lá no nosso site, em duploexpresso.com, com falas desta semana do ministro Marco Aurélio Mello do STF. Ele que é sempre tido como o ministro garantista, aquele preocupado com o Estado violentando o indivíduo, o liberal, o ministro do voto vencido. Ele deu 2 depoimentos, um antes e um depois, à Rádio Jovem Pan, que é uma rádio de extrema-direita, a jornalistas de extrema-direita, Augusto Nunes, Marco Antônio Villa, aquele Moura Brasil, que era todo da Veja, egresso da Veja, e ele dando depoimento na maior camaradagem. Você precisava ver a maneira como ele falava. Era como se fosse uma rodinha de bar, os comentários. E eles, em dado momento, num dos áudios, que são 2 dias, num dos áudios ele fala assim, mas agora falando isso, é até bom eu me pronunciar com relação a esse desejo dele, esse entendimento dele, que na verdade é um desejo de dizer que a candidatura do Lula não pode ser registrada em agosto. Ele falando que com certeza o TSE não vai dar liminar para registrar a candidatura. Ele fala isso, ele tem certeza que nenhum dos ministros do TSE dará liminar. E ele fala isso, aí no final ele fala assim, poxa, estou muito feliz de estar aqui falando com vocês, quando eles agradecem, ministro Marco Aurélio, obrigado por ter vindo aqui à Jovem Pan. Ele, não, estou muito feliz, admiro muito o trabalho de vocês, e inclusive, Blanca, desculpa, gente, inclusive, admiro muito o trabalho de vocês, e isso me permite, estando aqui, né, nesse lugar de extrema-direita, o que está entre parênteses, tirar a má impressão que tinha ficado sobre mim desde de março de 2016, aí entre parênteses, quando ele se pronunciou contra o golpe. Se você se lembra, ele se pronunciou, falou que precisava de crime de responsabilidade, falou, imaginem vocês que tinha gente me chamando de petista, como se fosse a auto-ofensa, e todos riam. Aí ele depois fala isso, e todos ali na camaradagem, naquele clima, e fala uma coisa terrível. Ele fala, em um dos vídeos, o outro pergunta para ele assim, nós estamos vendo aí, ministro Marco Aurélio, o PT incentivando o desrespeito, questionando decisão judicial. A ministra Aurélio fala, eles não são pessoas da nossa cultura, não é mesmo? Eles têm outra... Quer dizer, dizendo assim, não, eles não são da fidalguia, não são como a gente, isso é a gentalha, é a gentinha. Então, o Marco Aurélio, que foi o que liberou o Aécio, que foi o mais vocal, o Marco Aurélio, eu me decepcionei, Wellington, porque ele teve uma evolução. Ele foi aquele que deu a liminar, ele deu mais uma escalada, o Marco Aurélio foi responsável por mais uma escalada na instalação da juristocracia. Muita gente na blogosfera usa o termo partido do judiciário, é equivocado. Partido do judiciário seria se eles estivessem concorrendo com os outros partidos. Eles não estão concorrendo com outros partidos, eles estão concorrendo com a política. E essa expressão, galera, não precisa ter, pode usar que ela não é minha, não foi eu que inventei juristocracia. Isso é de um autor de teoria constitucional americano.
Então podem usar, não tem copyright, não vão estar divulgando as minhas ideias falando de juristocracia, que é o termo adequado e conhecido academicamente pelo mundo. É juristocracia. É substituir a democracia, o Estado de Direito democrático, pela juristocracia, o governo das pessoas, da casta jurídica do Estado. Pois então, o Marco Aurélio é um ardoroso defensor. Nessa entrevista, ele fala como os juízes do caso da Lava Jato passaram meses estudando, que são pessoas competentíssimas e que a lei é para todos. Ele fala que a lei é para todos, ninguém está acima da lei. E aí, depois, no final, ele usa o caso do Lula, porque ele é contra a prisão em segunda instância, já há muito tempo. E ele está relatando casos que vão trazer isso de volta. E aí, no segundo dia, depois do julgamento, ele vai lá falar isso, que ele acha que, mesmo assim, ele acha que o caso Lula vai forçar a revisão da jurisprudência do STF, porque diz ele eles que não teriam coragem de prender Lula. O pessoal que já está familiarizado com a ideia da flauta mágica, que é aquela que atrai os ratinhos, ficam em transe, e aí depois entram em choque quando são jogados no rio e mortos. Pois então, é a mesma coisa. Ele está tocando a flauta mágica, não vão prender Lula, imagina, o país entra em chamas, não sei o que e tal. Aí, até o dia que eles botaram lá 200 daqueles que pegaram o Sérgio Cabral, ninja, concorrentes, isso aqui para pegar, entendeu? Essa é a questão. As pessoas não podem se enganar, não podem ficar acreditando mais nisso. Agora é guerra. Eu gostei muito, Ellen, você falava aí lá da reunião da executiva do PT ontem, da fala do presidente Lula. Ele falou, primeiro ele é aquele, parece defesa de mestrado. Ele chegou falando assim: não, os advogados me recomendam para não criticar o judiciário, longe de mim criticar o judiciário. E aí, pá, meteu o pau no judiciário. Aí, e no final ele encerrou falando o seguinte: eu respeitaria a decisão judicial se ela tivesse sido baseada na lei, se tivessem apresentado provas. Essa que está aí, ele não respeita. Não é só ele não respeita. O PT, que é uma instituição, um partido dentro da história, não aceita, não vai respeitar. Lançou a candidatura dele e os movimentos sociais ninguém vai aceitar. Isso é um blefe, Isso aqui eu queria lembrar, Wellington. Lembrei aqui, o caso do Marco Aurélio, ele deu um passo a mais quando ele afastou o Renan Calheiros da presidência do Senado. Você lembra disso? No final de 2016. E era um blefe. E aí ele falou, decisão judicial há de ser cumprida. E aí ele mandou o oficialeco de justiça na casa do Renan. Renan não abriu a porta. E a mesa do Senado inteira assinou e bateu o pé e falou, não vão. E aí o que aconteceu? Refugou o Supremo, porque eles estão blefando. No caso do Lula e no caso do Supremo, o Supremo, hein? O Supremo. Imagina esses juizecos de merda de Porto Alegre. Isso é blefe, só vai colar se a gente aceitar. Então, da mesma forma, lá o Renan e toda a mesa do Senado não aceitaram, aí voltou para o STF para julgar liminar que o próprio Marco Aurélio tinha dado, afastando o Renan, foi derrotado por, sei lá, não sei quantos... o Barroso e o Gilmar não estavam, então eram 9. Foi derrotado por 8-1, porque todos, Carmen Lúcia, são covardes. Quando bateram de frente com o poder real, que é ali dentro do Congresso, acabou. Esse pessoal não tem poder nenhum. Eles têm poder se você acredita. Aquela coisa, mentira só tem poder quando ele é acreditado. Então, o pessoal fala de voodoo, essas coisas, que o voodoo tem poder quando a vítima acredita, né, no bonequinho e tal, aí tem poder. É a mesma coisa. Essas decisões deles de blefe, elas só têm valor quando a vítima acredita. O Renan peitou e acabou a história em 2 tempos e terminou lá o seu mandato de presidente do Senado. Mesma coisa agora. Nós vamos peitar essa violência absurda e agora ainda mais clara do ponto de vista internacional, Wellington. Rômulus, eu quero dizer que você já pode entrar em contato aí com... Wellington, você me dá só um minuto que eu vou soltar a cachorra, que senão ela vai ficar infernizando o programa inteiro. Só um minuto. Tá bom, nenhum fundo musical melhor do que esse aí, tá, Rômulus, para a gente ilustrar esse momento da política brasileira, né? Fundo musical melhor do que esse. Então, enquanto isso, eu já vou chamando aqui a nossa convidada, que é a doutora Beatriz Vargas, professora universitária. Bom dia, Beatriz Vargas. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulus. Olha, é um prazer tê-la aqui conosco. Desculpe o pequeno atraso, é porque a gente tinha que fazer uma introdução longa, porque o programa era para ser sobre política, mas a justiça invadiu a política de uma maneira tal que é impossível. Eu vou ter que estudar. Rômulus ainda deu sorte, que é doutor em Direito Internacional. Eu não estudei Direito, estou aqui todos os dias tomando aula com os convidados. A política virou um debate sobre embargos infringentes, sobre
petições, sobre acórdãos, sobre acordos, não é? Acordões. É verdade. Então, Wellington, antes de passar para a professora Beatriz Vargas falar com a gente, só queria comentar, você falou que eu tenho sorte de ter estudado direito, é o contrário, eu tenho um azar supremo, porque eu fiz graduação, fiz 2 mestrados, especialização, um doutorado, e tudo agora eu jogo no lixo, eu queimo. Você, pelo menos, seu estudo ainda é útil, em comunicação, sua experiência. A minha não vale mais nada, estou começando do zero numa terra sem lei de anomia, é isso. professora Beatriz Vargas, olha só o desencanto do meu colega que estudou tanto a sua área, a área que você continua aí lecionando na Universidade de Brasília. Sim. Como é que vamos resgatar esse negócio, essa imagem da justiça? Porque aqui no exterior eu posso garantir, assim, jogaram amassaram o papel e jogaram no lixo, tá? É verdade. Acho que a decisão, nós não estamos falando apenas dessa decisão do TRF4 de ontem, quando falamos em desencanto com a justiça, não é? Uhum. Mas acho que essa decisão aparece fortemente no sentido de instituir uma insegurança, uma grande insegurança na nossa área, não é? A justiça tem uma racionalidade que é a prova, né? E no momento em que a exigência da prova se enfraquece, quando se flexibiliza esse estatuto probatório, isso introduz, sim, uma grande insegurança no campo, que extrapola, inclusive, o específico caso do ex-presidente Lula, porque corre um sério risco de se tornar espécie de nova jurisprudência no terreno penal. Isso não nos sinaliza com um horizonte muito animador, não. Eu compreendo, sim, essa insatisfação, essa angústia, eu vou chamar de angústia. Me surpreendeu muito a decisão do TRF4, porque foi a decisão de acordo com o campo do direito, a jurisprudência consolidada, a análise de precedentes, foi a decisão mais inesperada, foi a mais difícil. Isso na perspectiva jurídica, entende? Sim, claro. É verdade que, do ponto de vista do horizonte político, é claro que uma condenação era possível, dentre outras possibilidades. Havia a possibilidade de uma condenação. Mas me parece que o TRF4 escolheu um caminho mais radical, ao invés de preferir o caminho do meio, né? Mais equilibrado. Me chamou muito a atenção a semelhança, a similitude entre os votos. Fala-se em unanimidade, decisão unânime, não é? No meu modo de ver, essa decisão ela é alguma coisa mais curiosa do que unânime. Seus votos são homogêneos. Eu fiquei muito impressionada de ver como é que os votos são homogêneos nas premissas, nas preliminares, nas conclusões e até na dosimetria. Não houve divergência nem no detalhe. Isso me impressionou demais, porque eu poderia dizer que isso não existe diante de um caso complexo. Quando um órgão colegiado decide um caso simples, para o qual existe já uma jurisprudência tranquila, assentada, consolidada no órgão, nós normalmente ouvimos o voto do relator e os demais juízes secundam o relator, votam junto com o relator. São casos simples, mas em casos complexos é raríssima, para não ficar nessa afirmação de que não existe, digamos então, é raríssima uma decisão em que não há uma divergência sequer secundária. Isso é muito curioso. Pois é, professora, mas essa curiosidade, ela havia sido prevista por alguns
juristas, né? E, estranhamente, ela virou bolsa de apostas, né? Na bolsa de valores, ela virou... Isso virou... Wellington, eu acho que previsão é uma coisa muito ruim de ser feita, sabe? Sei. A gente sempre erra, né? Quando prevê alguma coisa, né? Dizem que até a previsão meteorológica erra, né? Disseram que ia chover em Belo Horizonte e não choveu. Certo. Ou seja, agora, isso não quer dizer que não havia elementos para essa previsão. Esses elementos se desfizeram, né? Eu acho que, para quem acredita na possibilidade de um judiciário se manter dentro da análise técnica, um judiciário técnico, a previsão de que haveria uma condenação por 3-0 era a menos... Enfim, eu não vou dizer que ela não fosse possível, porque possível é. Até aritmeticamente seria possível 3 votos. Uma das alternativas estatísticas seria 3 condenações. Mas quando você tem uma expectativa, que você conhece a dinâmica da justiça, do ponto de vista técnico, você tem condição de projetar uma análise técnica. E me pareceu que o TRF4 pode ter parecido bastante técnica a decisão, mas ela peca em pontos nucleares da discussão sobre prova, que é o direito, o estatuto probatório vigente no Brasil, e também peca pela interpretação do artigo 317, que é a corrupção passiva. Aí me pareceu que o acórdão do TRF4 é bastante fraco, ainda me parece. Me parece que há um caminho processual aí que a defesa deve trilhar e que, bem, eu insisto em dizer, há possibilidades técnicas de reversão dessa decisão. Então, devemos acreditar que há possibilidade de reversão, dá para continuar acreditando. O Rômulo acabou de comentar aqui, eu vou passar a palavra para o Rômulo. Rômulo, inclusive, eu quero dar um toque aí, você precisa acionar para troca de telas, está aparecendo só você o tempo todo, tá? O Rômulo comentou... Está trocando. Ok. Rômulo, você falou há pouco, e eu vou passar a palavra agora para você perguntar aqui à professora Beatriz, sobre uma entrevista dada por um dos juízes do STF, já se manifestando abertamente, de uma maneira até debochada, em relação à repulsa dos condenados, vamos chamar assim, porque já fomos condenados. Eu me considero, eu falo vamos porque fomos condenados, porque eu me incluo nessa condenação. Não é? Porque eu apostei na justiça, como a professora Beatriz, não vou falar aposta, mas ela acreditou que seria um julgamento dentro daquilo que ela ensina na universidade, dentro daquilo que ela aprendeu na universidade. Então, Rômulo, agora é com você. Wellington, primeiramente, eu queria respeitosamente discordar da professora Beatriz. Ela falou que poderia parecer técnico o julgamento. Eles tentaram dar essa aparência, mas nem isso conseguiram. O último desembargador a votar foi o pior voto, tecnicamente falando. E aí as pessoas estão destacando muito uma frase infeliz dele, que entregou completamente a farsa técnica daquele julgamento, inclusive foi retomada, Wellington, pelo Fernando Haddad, coordenador do programa de governo do presidente Lula, no ato da Executiva Nacional ontem. Ele falou logo após o presidente Lula. E ele lembrou, e se dirigindo ao presidente Lula, ele falou: presidente, aqui está o resumo da baixa qualidade, da atecnicidade daquele julgamento. E aí ele, agora eu cito, abre aspas, o desembargador Laus, que foi o último a votar. Quem responde por crime tem que ter participado dele. Ou seja, agora a pessoa que é acusada é porque ela participou. Quem responde por crime tem que ter participado dele. E para ter participado, alguma coisa errada ele fez. Então, um comentou aqui, é o biscoito Tostines, aquele vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Você foi acusado porque você cometeu um crime. Você cometeu um crime porque você foi acusado. Olha que maravilha de tecnicidade, de preparo de um desembargador federal. Isso é o nosso judiciário. Eles adoram, né? Ficaram se tratando lá, Vossa Excelência, o professor doutor, com quem tive a honra. Isso aí é baixíssima qualidade. Essa meritocracia
é uma farsa. Primeiro, porque eles vêm de classes abastadas, representam um estamento separado da sociedade. Então, eles partem na largada mais né, na frente dos outros que concorreriam para aquele concurso. Segundo, porque o sistema de ingresso é viciado. A gente sabe de várias fraudes, vários concursos que são anulados no meu estado, no Rio de Janeiro, porque a pessoa tenta fazer um concurso dirigido. O presidente lá, aqueles Veiter, que é um escândalo, fez um concurso para aprovar a namorada dele. Um concurso que era claramente para aprovar a namorada. Foi anulado. E aí, na sequência... Permite só uma colocação? Por favor, professora Beatriz. É porque eu não, de verdade, eu não acho que eu e o Rômulus tenhamos a discordância sobre a ausência de tecnicalidade ou de boa técnica no acórdão, sabe? O que eu disse foi exatamente isso. A decisão pode parecer técnica. Por quê? Porque a linguagem do direito é uma linguagem hermética e pode ser feito um uso mais retórico do que técnico dessa linguagem, e ela pode enganar. Você vê que a Rede Globo de televisão tem repetido alguns pontos desse julgamento como um bordão. Mas se nós analisamos de maneira mais vertical esse acórdão, ele ainda será publicado, quer dizer, nós vamos ter condição de avaliar melhor quando estivermos diante dos votos escritos, né? Porque nós estamos falando de lembrar do voto oral. Mas o que eu disse foi exatamente isso. O acórdão do TRF parece técnico, ou parece de boa técnica, mas ele não é. Ele não é. Ao contrário, a boa técnica jamais levaria a uma decisão homogênea como foi. A homogeneidade, a similitude desses três votos em absolutamente os pontos fundamentais da decisão é impressionante. Isso não acontece em julgamento colegiado de caso complexo. Foi exatamente isso que eu disse, Rômulo. Não houve uma discordância nesse ponto. Não, se pareceu que eu falei que foi técnico, então eu gostaria de ter feito esse esclarecimento, né? Não, certamente, sem problema. Eu concordo, nós concordamos que foi atécnico, mas a discordância, a pequena discordância que a gente tem é com relação à aparência, porque eu acho que nem para isso eles foram competentes. Não pareceu a mim, pelo menos, talvez porque eu tenho formação jurídica, talvez para pessoas leigas tenha parecido com aquela simbologia. Exato, reparei, é por isso. Eu digo, pareceu para uma grande parte da população, que já tem, de antemão, uma tendência a simpatizar com a condenação do ex-presidente Lula, né? Simpatia essa que satisfaz. Foi... Essa simpatia, ela satisfaz, né? Professora Beatriz, essa simpatia que, inclusive, foi criada no imaginário das pessoas através de uma concessão pública, ou de várias concessões públicas, não é? O que já constitui aí uma violação, não é? Porque o réu entra em desvantagem. O que vimos foi um réu entrar como adversário. A forma desrespeitosa como trataram um ex-presidente da República, omitindo inclusive o nome popular dele, que é Lula, chamando de Luiz Inácio, como se fosse um porteiro de um prédio, não tirando o mérito do porteiro. Certamente, eu também reparei isso. Certo? O próprio tratamento conferido sinaliza algo, não é? Exatamente. Também reparei. Professora, só um momento. Essa decisão também que de maneira... Wellington, sobre esse ponto. Já define a necessidade da prisão, não é? Sim, o professor Rômulo estava falando enquanto a senhora corta aqui, porque quando os dois falam simultaneamente... Perdão. O público não ouve nenhum nem outro. Então, Rômulo... É só uma brevíssima observação. Essa questão, a professora falou, aparenta algo, eles chamarem, os doutores, professores, doutores desembargadores, chamarem ele de Luiz Inácio, é para tentar estabelecer artificialmente a simbologia do poder. Eles são os doutores acima e Luiz Inácio é a pessoa que está, ele fala, a lei está acima de todos, é a pessoa que está abaixo da lei. Eles são a lei, os doutores, e o Luiz Inácio é apenas mais um que deve responder a eles. Ele não é o maior líder popular do Brasil, ele não é uma autoridade respeitada no mundo, ele é o Luiz Inácio, diante dos doutores togados. O Luiz Inácio é o qualquer Zé Ninguém que aparece como réu no processo penal no Brasil
e é tratado à margem de qualquer garantia constitucional. Exatamente. É verdade, podemos dizer isso. Podemos dizer isso, né, professor? Então, vimos ali também, e eu quero a sua opinião sobre isso, uma grande piada, né? Porque o humor faz parte da nossa vida. A expressão "a lei é para todos", inclusive eu tenho, vou oportunamente divulgar para o público do nosso programa, o Som dos Risos, de José Serra, Fernando Henrique Cardoso, Aécio Neves, Geraldo Alckmin, Temer, Jucá, quando o juiz falou que a lei é para todos. Então, professora, diante dessa mentira de que a lei é para todos, que foi proferida aí durante um dos votos, e diante dessa expectativa de que até mesmo seja ferida mais uma vez, deem mais um drible na Constituição, nas leis, e chegue até a pedir, por algum motivo forjado, a prisão de Lula, né? Já pediram o passaporte dele por outro motivo, mas podem dizer até que ele está querendo fugir, que ele pode... Hoje pode tudo, como o Rômulo falou, qualquer coisa hoje pode. Como é que o cidadão... Eu concordo com você, porque pelo seguinte, tomando como referência, se você entra estritamente num campo político, tudo é possível, é um vale tudo. Uhum. Campo político é um vale tudo. Aí no vale tudo, as normas que vão reger a situação tem a ver com a capacidade de articulação dos grupos, enfim. É o campo político. Toda vez que a gente introduz o campo jurídico no controle dos abusos, dos excessos, é natural que no Estado democrático de direito você tenha alguma expectativa de controle. Você tem alguma expectativa pelo direito de colocar alguma ordem na baderna. Então, é isso que eu acho. Acho que o Poder Judiciário precisa, sim, assumir novamente essa função do controle do abuso, do excesso. Esse papel no Estado Democrático de Direito é do Judiciário, percebe? Uhum. Percebo. Eu queria fazer uma observação. Por favor. Estamos aguardando o voto escrito. Eu até agora não tive acesso, eu não vi publicado. Uhum. Eu não sei se vocês viram já a publicação. Não, ainda não foi publicado, pelo menos para o Zé Ninguém ainda, né? Pode ter sido lá, para os doutores. Isso, ainda não foi divulgado, né? Exatamente. Deve ter as notas taquigráficas da sessão, enfim. Eu quero conferir, porque o último desembargador que votou, o Laus, um voto perverso, né? Uhum. Ele faz uma introdução longa que podia dar a entender que ele ia divergir. Ele demorou muito para concluir. Ele atrasou muito, construiu muita premissa, sem fazer a vinculação ao fato concreto. Mas ele faz uma referência que também me surpreendeu bastante. Ele usa a teoria do domínio do fato e, novamente, ele usa essa teoria de forma brasileira, digamos assim. Eu digo isso por quê? Porque não está em questão, para a demonstração da prática da corrupção passiva, a posição de liderança, suposta posição teórica, posição de comando do ex-presidente Lula em relação a uma organização criminosa. A única razão que levaria a invocar o domínio do fato seria em função de uma organização criminosa, em face do crime de corrupção passiva. Esse é objeto de um inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal. Não compete ao TRF-4 avaliar o caso sob essa perspectiva. Isso me pareceu muito curioso, porque a prova cabal de que o ex-presidente Lula praticou a corrupção passiva é admitida pelo próprio TRF-4, porque ele diz que trabalhou com indícios da prática de corrupção passiva. Eles dispensam completamente a aplicação da teoria do domínio do fato. Isso me parece que foi colocado como um pano de fundo para montar um contexto
aquele contexto que estava no PowerPoint, que é inexplicável nesse caso, que é a existência do PT como organização criminosa para assaltar o Estado. Essa é a grande ficção que permanece aí de forma absolutamente ficcional, irresponsável. Isso é bastante grave quando se espera da instituição da justiça um compromisso maior com a técnica. Porque eu te digo, Rômulus e Wellington, o próprio TRF admite que chegou a uma determinada certeza, homogênea, mais do que unânime, inclusive, de que sim, houve corrupção passiva. Mas não é capaz de esclarecer o leitor médio, o cidadão brasileiro interessado em entender a decisão, qual foi a modalidade pela qual a corrupção se deu. Eles surfam entre três hipóteses. Ou recebeu, ou solicitou, ou aceitou, mas não consegue indicar uma. É uma espécie de condenação alternativa. Se você não é condenado pelo recebimento, então eu vou te condenar pela cessão. Entende? É aquela história, o menino matou o bode, ficou provado, eu vou condenar esse menino, que não está provado que ele matou, mas então foi o pai dele. É um raciocínio que não convence o brasileiro de boa fé que quer escutar da justiça. Afinal, por que é justo condenar o Lula? A decisão é injusta, inclusive porque indícios frágeis, hein? Essa construção toda só foi possível, eu costumo dizer que ao invés, eu estava fazendo essa brincadeira, o TRF4, ao invés de afirmar o princípio, na pior das hipóteses para o ex-presidente Lula, do indúbio pro réu, que é aquela situação em que os indícios não apontam com certeza para uma versão, todas as versões são possíveis, inclusive a versão defensiva. No entanto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre acaba de instituir o indúbio pro réu, porque foi o Léo Pinheiro que tirou a dúvida do Moro. E é o mesmo Léo Pinheiro que costura todos esses indícios fragilíssimos, mas que para o TRF4 é suficiente para condenar. Por quê? Porque o pano de fundo é político, é que o PT é uma organização criminosa. Isso não é uma questão de fé. Quando eu ouço um partidário do Bolsonaro dizer isso, eu entendo. É uma pessoa parcial, é uma pessoa avessa ao debate e surda, porque não quer ouvir o argumento do outro. Mas quando a justiça diz isso, isso para mim demonstra uma incapacidade da justiça, do juiz, de ouvir as partes. Por que Léo Pinheiro merece crédito e a defesa não? O que leva o TRF4 a pender a balança da justiça em favor de Léo Pinheiro? Veja, Léo Pinheiro, o depoimento dele, as declarações dele, não foram suficientes apenas para condenar, mas também para absolver. E agora o TRF4 acaba de estabelecer uma sensível redução nas penas de todos os empresários. A única pena que foi elevada foi a do ex-presidente Lula. Isso é resultado do indúbio pro Léo. Indúbio pro Léo. Então é uma nova Constituição. Ele tem uma Constituição para chamar de sua. É isso aí, professora Beatriz? É o princípio que o TRF4 acaba de assentar. Indúbio pro Léo. Vale a palavra de Léo Pinheiro. Na dúvida, diante de indícios, como o próprio TRF assume, e no meu modo de ver, são indícios que podem tanto orientar para a versão A, quanto para a versão B, e até para a versão da defesa. E há uma norma civilizada, uma norma que entrou no ordenamento ocidental no período iluminista, que diz assim: se o juiz tiver dúvida, se ele não tiver certeza sobre os fatos, é melhor absolver do que condenar. Exatamente. Eu, particularmente, acho que, nesse processo, existe prova de que a OAS queria
ofertar, ou chegou a ofertar, ao ex-presidente a utilização de um apartamento, mas não há prova de que ele tenha aceitado. Ao contrário, acho que há prova de que ele recusou. Essa é a grande dúvida. Mas, diante da dúvida, o TRF4 preferiu ficar com a versão do Léo Pinheiro. Por isso eu digo, indúbio pro Léo. Professor, isso quer dizer que o benefício da dúvida foi para o espaço, né? Sim, a dúvida foi resolvida em favor da acusação. Eu nunca vi isso. Uhum. Aliás, tem acontecido na cena jurídica essas surpresas, né? Essas novidades, eu tenho, e aí eu vou dizer mais uma vez, eu acredito que existe no Poder Judiciário gente com juízo, com bom senso, que é capaz de, na sequência, limitar esses abusos. Eu falo isso olhando para o sistema do direito. Se a gente for tirar o direito e ficar estritamente no terreno da política, aí vale tudo. Aí vale tudo. Vamos ver se a política vai estar controlada, né, pela regra jurídica. Vamos ver até... Vamos observar. Pois é, o momento é de observação. Por isso, eu acho que na cena política é assim, preciso denunciar a injustiça. O julgamento, num resumo, para mim, foi insuficiente para convencer o brasileiro médio sobre o fato em si. Está mais do que ridícula essa situação de manter a afirmação de que houve corrupção passiva por recebimento, quando o imóvel está mais do que claro, jamais foi recebido, né? Jamais pertenceu ou foi utilizado pelo ex-presidente Lula. O julgamento institui insegurança jurídica, é um retrocesso tremendo na aplicação do direito probatório, e ele viola o princípio da legalidade. Vamos ver, ao chegar ao Supremo, como é que esse quadro será finalmente pacificado, elucidado, né? Professora, no caso específico dessa condenação de Sérgio Moro, o triplex foi atribuído a Lula, tendo a OAS como laranja de Lula, por uma condenação que teria partido da Petrobras, mas que Sérgio Moro admitiu na sentença que não conseguia provar, e por isso ele já deveria ter saído do caso, mas ele continuou e condenou. E então não há como provar, por exemplo, que a OAS é laranja de Lula. Não está provado. Não está provado. Isso, então, assim, uma condenação... O que existe sim, essa narrativa, essa versão dificílima, absolutamente conspiratória. Essa versão, ela demandaria prova. Enfim, o Ministério Público pode compor a versão que bem entender, desde que baseado em prova. O que há são indícios fragilíssimos. E diante desses indícios fragilíssimos, o TRF preferiu respaldar a sentença. Isso é horripilante. É horripilante. Isso é dar ao direito ao estatuto probatório um status absolutamente... rebaixar esse estatuto. Isso é péssimo para o campo, entende? Porque se fazem isso em relação a um ex-presidente da República, eu acho que as nossas esperanças em relação à melhoria do processo para os réus comuns, né, para nós, pobres mortais, só vai se reduzindo. É uma angústia. Isso produz uma tremenda angústia. Pois é, professora, para concluir a sua participação, eu gostaria de passar outra vez a palavra para o Rômulo Maia, tá bom? Um minutinho. Rômulo. Claro. Wellington, são algumas reações ao que disse a professora, importantes, concordo com tudo que ela disse, mas é o seguinte, ela, de uma maneira muito perspicaz, falou que nesse caso foi o indúbio pro Léo, em vez de indúbio pro réu, se referindo ao Léo Pinheiro, mas essa foi a aplicação incidental, professora, de um princípio que eles estão tentando construir. Eu sugiro à senhora que dê uma busca no Google por indúbio pro societatis.
eles estão tentando dizer que, na dúvida, em vez de para o réu, é para a sociedade, ou seja, a acusação, que eles entendem como sociedade. Na dúvida, a sociedade. E aí, por que eu sugiro que a senhora faça uma busca no Google? Porque a senhora vai ver que esse princípio só aparece... Princípio entre aspas, tá? Porque não existe. Esse princípio só aparece referido em sentenças do Brasil. Jogue no Google, não há em nenhum outro site do mundo referência na área criminal a indúbio pro societatis, só em decisões, sentenças, papers de procuradores, de juízes desses meganhas. Em segundo... Professora Beatriz, eu volto para o Rômulo depois. Pode concluir, professora. É só para não perder a ocasião de dialogar com o Rômulo. Certo. É que o princípio, o chamado, o pseudo, o falso princípio, que não resiste a uma análise constitucional do indúbio pro societatem, na visão dos processualistas mais conservadores, mais rigorosos, assim, os punitivistas, vamos chamar assim. Certo. Ele só tem aplicação, ou seja, se eu quisesse dar algum valor para esse pseudo-princípio do indúbio pro societatem, ele só vale no momento do recebimento da denúncia. Até esses doutrinadores, esses teóricos do processo, vão dizer que no momento da sentença não vale mais invocar a dúvida em favor da sociedade. Só essa observação. Professora, eu não sou jurista, então eu posso dizer isso aí que é indúbio jogue para a galera, é isso? No momento da sentença, não. Certo. Se no momento da denúncia o juiz tem alguma dúvida, é assim que o campo tradicionalmente trata o princípio do indúbio pro societatem. Uhum. Se no momento da denúncia o juiz não tem alguma dúvida sincera, honesta, sobre a materialidade e a autoria, é preferível ele receber a denúncia e passar para a instrução. Esse princípio jamais pode servir, ou esse pseudo-princípio, que é inconstitucional, jamais pode servir para dirimir dúvida no momento da sentença. Ou então, não seria preciso prova. Para que instrução probatória? Eu não posso ser, na sentença, como juiz, um fiel às minhas elucubrações ideológicas. Porque o que orienta a decisão de um juiz não é o que ele pensa lá no seu íntimo, se ele é torcedor do Grêmio, ou do Atlético Mineiro, ou do Flamengo. Ele tem que se orientar pela prova. Não existe pró-societatem na hora de sentenciar. Uhum. Isso é um elemento, isso é elementar do campo. Certo. Rômulo, para concluir, para a gente se despedir da professora. Era algo que eu ia perguntar para ela, mas ela já me furou a minha pergunta e falou sobre a questão da teoria do domínio do fato, a brasileirada, falsificada, uso impróprio, incorreto, e aí eu tenho que lembrar, render homenagem ao meu professor de direito penal, tão ativo aí na luta contra o golpe e agora na luta pela defesa da democracia na forma da proteção dos direitos e garantias individuais do presidente Lula, meu professor lá na UERJ, Juarez Tavares, a quem eu mando um abraço, e é um dos poucos professores a quem eu mantenho a grande admiração, porque o Barroso, que foi outro professor, e Guilherme Couto, que é o desembargador lá que confirmou o afastamento da Cristiane Brasil, esses são a maior decepção possível. E eu quero dizer que o Juarez Tavares convidou, à época do julgamento do Mensalão, o autor da teoria, que é amigo dele, o Juarez Tavares é uma pessoa respeitada internacionalmente, o amigo dele, Klaus Roxin, grande penalista alemão, que criou a teoria do domínio do fato, e lá na UERJ, no Salão Nobre da UERJ, o Klaus Roxin desautorizou o uso que o Joaquim Barbosa, principalmente, mas outros ministros do Supremo, até a própria Rosa Weber, com voto redigido pelo Moro, faziam da teoria dele como se, com a teoria do domínio do fato, houvesse a dispensa de provas. Não há isso, não existe. Ele desautorizou esse uso expressamente quando estava no Brasil. E aí, só uma questão que a professora falou, que, né, diante da perplexidade dela, do absurdo jurídico daquilo, que ela tem alguma ainda esperança de que nas instâncias superiores isso seja corrigido. E eu faço um convite, né, para me despedir à professora, que leia um artigo, e principalmente um vídeo, que eu publiquei, que está no artigo que eu publiquei ontem, sobre o ministro Marco Aurélio Mello. Está lá no nosso site, duploexpresso.com, professora. E o título é... Pois é,
Pois é, o Marco Aurélio Mello, uma pessoa coloca um trecho de um vídeo dele, dizendo que o golpe de 64, quando perguntado pelo jornalista Kennedy Alencar, ele fala que foi um mal necessário. Da mesma forma, agora, nessas entrevistas que ele está dando à rádio de extrema-direita, no maior compadrio, na maior camaradagem com essas pessoas, ele fala, leia para todos, e ele antecipa voto, dizendo, e a posição dele, eu duvido, ele não pode ser elegível, eu duvido que alguém do TSE defira uma liminar dele pedindo o registro da candidatura. Então, assim, se esse é o ministro garantista, né, o legalista do voto vencido, imaginemos os demais ali. Enfim, essa é meu convite à professora. É verdade. Não, você tem razão. E no mundo das possibilidades, isso também pode acontecer. O que eu quero enfatizar é que se isso acontece, acontece fora da técnica. Aguardemos, não é? O ministro Marco Aurélio, no meu modo de ver, não é propriamente, eu não o caracterizaria exatamente como um ministro garantista. Para mim, ele não é a referência do ministro garantista. O ministro Marco Aurélio é absolutamente imprevisível nos julgamentos. E ele, reparem, ele sempre dá um voto que diverge da maioria. Ele está sempre sozinho numa determinada posição. E, afinal, da cabeça de um juiz nunca se sabe exatamente o que vai sair, não é? Nesse sentido, há, sim, essa possibilidade. Há um horizonte aí ainda obscuro, né? Há uma bússola, no entanto, há uma bússola para dentro do direito, que é a norma técnica jurídica. Vamos ver em que medida que o judiciário ainda valoriza essa norma, né? Eu acho que esse tipo de decisão do TRF4 expõe bastante o Poder Judiciário. Ela, num primeiro momento, ela parece uma decisão protetiva, é uma decisão partidária, eu estou me referindo ao partido do Judiciário, né? Mas, de verdade, ela expõe bastante o Judiciário. Acho que a impressão que passa é que eles já foram longe demais e que agora não tem mais como voltar atrás. Né? Exatamente. Professora, olha, eu nem sei como agradecer a sua aula de hoje. Eu que agradeço. Eu gosto muito de conversar com vocês dois. Olha, eu quero dizer que não existe mais essa questão de portas abertas, já tiramos as portas e as fechaduras restantes, as chaves estão com você, tá bom? É só dizer o dia que quer aparecer aqui para ensinar um pouco o nosso público também, que admira muito a sua participação e cobra muito de mim e do Rômulus a sua presença aqui no programa. Tá? Fico satisfeita mas eu não quero ensinar, não. Eu quero discutir, argumentar. Mas isso, nós estamos conversando. Eu prefiro, apesar de às vezes assumir um tom assim, meio professoral. Mas é bom, isso é isso que eu quero. É bom, porque é bom trabalhar não é isso que eu quero. Eu quero trabalhar um diálogo. Olha, um diálogo. Nós estamos aqui, eu acho que compartilhando as nossas apreensões, opiniões, enfim. E angústias. Ou seja, nós estamos exercendo a cidadania. Né? Estamos compartilhando, inclusive, as angústias. Não é? Wellington, antes de me despedir da professora, eu só quero repetir o registro que eu fiz na semana passada. É sempre como se falou, todo mundo gosta de tê-la aqui. Desculpa, professora, quer você queira, quer não, é sempre uma aula e nós sempre aprendemos, e mesmo eu que tenho formação jurídica, evidentemente não sei 1/1000 do que a senhora sabe na área penal e da experiência mesmo de cátedra, mas o que eu queria dizer é que a senhora é praticamente uma colunista já nossa ad hoc, né, vindo no momento que a senhora quiser comentar com a gente, e eu queria registrar, como eu falei na semana passada, que nós tivemos você aqui junto com a filósofa Marilena Chauí, foi um programa excelente, eu fiz o registro que eu queria não precisar fazer, eu anseio pelo dia em que eu não vou precisar, porque vai ser natural e não haverá, mas é sempre revigorante ter aqui a posição de pensadores, mulheres pensadoras brasileiras, mostrando a qualidade e o quão subrepresentadas elas estão, porque depois dessa exposição brilhante da senhora aqui, a gente tem que registrar que a gente quer mais mulheres pensadoras falando, porque e eu quero um dia que eu nem precise registrar a qualidade da mulher, porque isso vai ser natural, o homem e a mulher igual, independe, mas nós ainda, infelizmente, estamos longe desse dia. E, por fim, eu queria registrar que a professora, ela é filiada ao PSOL,
Então, mesmo ela não mistura política, por exemplo, a oposição que o pessoal faz, lançando candidaturas contra o PT, com a sua consciência pessoal e a sua consciência profissional. Então, são coisas completamente diferentes, e o próprio PSOL, né, depois de alguma hesitação, soltou notas de apoio a Lula, até as pessoas que estavam mais hesitantes, né, meio dúbias, como Marcelo Freixo, no final também disse. Então, é um momento de união, e eu devo fazer esse registro também. Professora... É verdade. Eu fico muito lisonjeada, muito honrada. As falas tão simpáticas de vocês, enfim. E ainda volto naquele comentário que o próprio Rômulo fez. Será que esse nosso conhecimento vai valer alguma coisa nesse momento? Né? Pois é, mas, professora... Enfim, esperemos que sim. A formalizar e deixar... Formalizar não, padronizar e deixar isso de forma definitiva para o Rômulus. Não é a senhora, é você atendendo aí ao pedido da nossa convidada comentarista, Beatriz. Isso, é verdade. Eu faço muita questão disso, porque o senhora introduz uma formalidade, estabelece uma distância muito grande, né? Exatamente. Não há necessidade disso. Nós estamos dialogando em pé de igualdade. E acho que nós temos que sim fortalecer esse campo que não pertence só à esquerda, que eu acho que ele chega ao centro, que é um campo de defesa da legalidade, da ordem democrática. Acredito que há muito mais brasileiros interessados na defesa disso, porque isso tem a ver com o futuro do Brasil, com a continuidade, né, do que o contrário. Professora, eu vou propor o tema já da próxima semana, para que você tenha tempo de fazer uma pesquisa ou organizar o seu pensamento em torno de o que é justiça para todos, para que o público possa entender se aquele voto, ao citar essa expressão que é cinematográfica, inclusive, é o título de um filme. É verdade, é uma boa frase de efeito. É uma frase de efeito. Então vamos explicar. Então vamos explicar ao público o que é justiça para todos, ou melhor, justiça. Aí, está lançado o desafio, bacana. Tá bom, então? Então, ótimo. Combinado. Felicidades, um bom fim de semana, mais uma vez, obrigado, e estamos sempre aqui à sua disposição. Um grande abraço. E nós agradecemos a vocês dois de coração. Bom final de semana. Muito obrigado. Até. Eu conversei aqui com a professora Beatriz Vargas, que, como o Rômulo falou, como eu falei, uma aula, e aí dispensa comentários. Rômulo, agora é com você, eu já vou entrando em contato com o nosso próximo convidado, tá bom? Muito bem, Wellington. Eu já acabei, que era um tema que eu queria mencionar no final, naquela nossa discussão final, mas já antecipei a questão do Marco Aurélio Mello, inclusive voltamos a ela com a professora Beatriz. Então, esse aqui eu já risco da minha pauta de manhã. Mas o que eu queria dizer, eu até mencionei no início também a questão do presidente Lula. Ontem eu convido a todos a assistirem o pronunciamento do presidente Lula na reunião extraordinária da executiva do PT, ampliada, que sacrou a sua pré-candidatura à presidência, em que ele fala que não vai respeitar e fala que o PT não vai reconhecer aquela decisão ilegal do dia 24, e eu acredito muito bem. Como eu disse aqui ontem, a fase do cretinismo judiciário acabou, a gente não tem chance, a não ser que a gente queira continuar marchando para o cadafalso. Eu não quero, eu não vou dar apoio a essa linha estratégica. E aí a questão que eu digo também, reforçando a questão institucional, é que o juiz lá de Brasília, que mandou apreender o passaporte do presidente Lula, nessa violência extrema, mostra mais uma vez que o adversário político do campo popular é o sistema de justiça, o judiciário, o Ministério Público. Eles são adversário político, porque eles têm um projeto político. E não é disputar com o PT, é disputar com a política. Eles querem instituir a juristocracia, que é um conceito inventado, estudado no âmbito da teoria constitucional, de juízes que querem substituir os representantes eleitos. Digo, Wellington. Sabe quem já está aqui com a gente? O Rubens Rodrigues Francisco, nosso comentarista de assuntos jurídicos, para falarmos de política. Temos que falar hoje de direito, temos que falar de justiça, de injustiça, e por isso, nesse momento, a professora Beatriz Vargas e também o Rubens vêm a calhar diante dessa necessidade
imperiosa, né? O Rubens, bom dia. Bom dia, tudo bom? Tudo ótimo. Eu quero saber... Tudo bom, Ramos? Tudo certo, meu amigo. É isso aí. O Rubens, você está melhor da conjuntivite? Primeira pergunta. Um pouco. O vírus não completou o ciclo ainda. Ainda estou contagioso. Tá bom, então desejo uma boa recuperação para você e rápido. Wellington, o Rubens é sempre contagioso, ele só está mais um pouco agora. Tá vendo aí? Então, o Rubens, eu acredito que você tenha ouvido aí a fala da espetacular Beatriz Vargas, né? Perfeitamente. Mas eu quero com você é mais agressivo, até porque eu tenho uma aproximação maior. E aí você que se vira, você é advogado, você que se defenda, tá? O Rubens, esse festival de perseguição que começou de novo, né? Eu já tinha visto esse filme na época do impeachment de Dilma. Todo dia um juiz anônimo iria aparecer nos holofotes, sobretudo da Globo, com um pedido de prisão, com um pedido disso, com um bloqueio disso, com anulação daquilo, enfim, um festival de petições e de despachos, parecia um terreiro de candomblé. Deixa eu fazer um parênteses a respeito da fala terminal aí da professora Beatriz, que você deu um desafio para ela, certo, que foi definir justiça para todos, e você lembrou do filme, né? Isso. Provavelmente você está se referindo ao filme da Lava Jato, que você usou esse termo aí. Isso, exatamente. Que é essa proposta de justiça para todos, a interpretação. Esse slogan, ele já foi título de um outro filme mais antigo, um filme da década de 70, com Al Pacino, Justiça para Todos. Ah, foi? Você depois procura esse filme, e a professora Beatriz também, e todos os nossos ouvintes, ali, né, a sociedade americana já estava questionando o papel da justiça. O que era justiça para todos? O Al Pacino faz o papel de um advogado, né, que faz os bicos como defensor público, vamos dizer assim, das pessoas, entre aspas, espúrias, né? E o filme é todo uma trama muito interessante, mas o ponto alto é quando ele pega uma defesa de um travesti negro que gosta de usar uma peruca, né? E aí a polícia implica com o travesti, porque quer dizer, ele está usando a peruca e tal, que é ridículo, etc e tal. E aí ele pede para o travesti tirar a peruca para poder entrar no tribunal. E o travesti começa a chorar, porque a peruca tem um sentido, tem uma simbologia, né, para ele, né? E ele se sensibiliza com isso e pede para o juiz admitir que o réu se apresente com a peruca, porque tinha um valor sentimental e tal. E todo mundo debocha dele, que ele fica se preocupando com besteira e tal, mas atende o pedido, né? E aí ouve e tal. E o travesti começa a confiar nele, porque ele é um cara sensível, um advogado sensível. E com meio da correria, ele sem dinheiro, aquela confusão toda e tal, numa audiência, ele não conseguiu acompanhar esse cliente. Como ele é defensor público, foi indicado o outro, que não estava nem aí para ele usar peruca, o que o cara era, o que não era, etc e tal. E aí o juiz se irrita do negro, tá com a peruca, né, de loira, enfim, e condena o cara com uma pena pesada. Pelo fato dele ser um travesti negro, ele fica bem pelo crime. E aí, quando ele é levado à prisão, o travesti se enforca. E aí, quando o Al Pacino chega, né, que ele ficou sabendo da situação, que o cara não pôde usar peruca, aquele negócio todo, porque ele ficou traumatizado, ele se revolta com os colegas, com os advogados, ele se revolta com o juiz, pela falta de humanidade. Isso na década de 70 nos Estados Unidos, hein? Então, esse filme é que dá essa reflexão, Justiça para Todos. Não esse filme da Lava Jato. Esse filme da Lava Jato é bom assistir também, porque é uma confissão ficta de todas as ilegalidades que eles praticaram na operação. Então, por isso que eu recomendo o pessoal ver. Eles estão tão convictos da teoria deles que eles expõem as ilegalidades, os crimes, através de um filme, né? E acham isso lindo, riem, acham que é uma coisa legal. Eles se entregam ali. Como o
o Jérôme se entregou quando falou ali da questão do Dostoiévski querendo comparar o Lula com Napoleão, enfim. Eles são muito seguros, né, da impunidade, da prepotência dele. Eu só fazer um pequeno também apontamento que foi pedido pelo nosso colega Mariel. Wellington. Rubens, um minuto só, o Rômulo quer falar. Pois não. Só antes dele mudar o tema, eu queria dizer, Rubens, para quem está nos ouvindo, que o correto é falar a travesti, não o travesti. Eu sei que você não tem nenhuma, pelo contrário, você traz esse caso aqui para ressaltar as violências que as travestis servem, mas elas pedem encarecidamente que se fale, além de permitir que elas usem a peruca, e caso presas mantenham a peruca, nós nos refiramos a elas como as travestis. E aí eu queria, já que o Rubens deu uma dica cultural, eu vou dar mais uma também. O Brasil é até pior. Eu vou dar mais uma de filme, que é um filme francês do diretor Costa Gavras, que é um diretor grego radicado na França, inclusive, que assinou o manifesto e publicamente fez saber o manifesto em defesa de Lula, que é o filme Section Spéciale, de 1975, que trata os crimes dos juízes colaboracionistas durante a ocupação da França e o governo colaborador de Vichy. É um filme muito importante e lembra muito o que nós estamos vivendo aqui hoje. E esse filme, que é excelente, Costa Gavras é um excelente diretor, me foi lembrado mais recentemente pelo nosso amigo Yorkshire Tea. Ok. Rubens, agora é com você de novo. Não, porque inclusive essa questão você me perdoa a colocação, eu não sou muito familiarizado com essa questão, é apenas que a questão da falta de sensibilidade para o ser humano, com os valores que a pessoa tem, que não tem nada a ver com o processo. O ato que estava sendo julgado ali, esse cara está com peruca, está com purpurina, está com... Isso não deveria interferir no ânimo do julgador. Né? E aí já mostrava, através dessas coisas, os preconceitos. Né? Como é que o juiz fulaniza, isso não é uma coisa nova, como é que ele fulaniza o caso e como se prejudica a melhor aplicação do direito. Você ia citar essa questão de... Você ia citar o Mariel. Você ia citar o Mariel. Então, o Mariel. O Mariel, então. Porque o Mariel, nosso amigo, nosso cooperador aí do grupo, ele pediu para lembrar aqui no programa de falar sobre a morte do líder sem terra, né, que ocorreu aí, né, logo nesses dias turbulentos aí de tribunal de exceção lá na República dos Pampas, né? Isso. E assassinaram ele. Então, isso só está mostrando que o Brasil está mergulhando no abismo, né, do retrocesso. Né? A gente está voltando aí com criminalização dos sindicatos. Teve a prisão de ativistas em Porto Alegre. A Manuela está até lá tentando reverter essa prisão dessas pessoas. Né? Esse grupo que se intitulava Juventude alguma coisa lá, foi caracterizada como organização criminosa. Tudo pode ser organização criminosa. Daqui a pouco o PT vai ser formalmente declarado organização criminosa, né? Vai cair na clandestinidade. Está caminhando para isso. Está caminhando para isso. O ministro... Não, mas o ministro se manifestou assim, como se fosse o maior absurdo dizer que era um petista, como se dissesse assim, olha, o Marco Aurélio é maconheiro, é traficante. Ele se sentiu ofendido. O senhor é petista. Ele podia ser, pode não ser. Isso, né? A pessoa acusa de ser tucano e tal. Agora, a postura de se colocar, olha, que isso é uma ofensa. O ministro, né, dá um juízo de valor a isso, como se realmente fosse uma coisa até ilícita, né, participar. Então, já dá indícios aí que a coisa está tomando uma dinâmica perigosa. Né? A gente tem que buscar meios de identificar, deixar isso claro que isso está acontecendo, isso não é teoria da conspiração, isso está efetivamente acontecendo. Nós estamos concorrendo para esse resultado. Né? Os 3 desembargadores, o procurador, né, o Jérôme, eu não vou falar do nobre professor René Dotti, porque ele está fazendo o trabalho dele como advogado. Né? Eu mesmo quase chorei quando ele falou. O advogado, ele deveria ser advogado da Petrobras. Né? Ele foi advogado exatamente do oposto, assim, porque fingindo defender a Petrobras,
ele foi o maior inimigo que a Petrobras já teve formalmente na sua história. Isso tem que ficar claro. Aquele jogo, ele foi teatral. E aí você, como advogado, talvez até tenha admirado e etc e tal. Mas assim, velhaco. Não, ele fez a função dele, né? Preciso fazer a minha crítica aqui. Diferente dos outros personagens, que são personagens do Estado. Existe uma coisa aqui muito clara. Ele pode ter feito o trabalho dele, etc. Mas a Petrobras hoje é presidida por Pedro Parente, que todo mundo sabe o que é Pedro Parente, não é nem quem é, o que é ele. Tá? E esse advogado que foi nomeado por Pedro Parente para defender a Petrobras, ele simplesmente destruiu, mais do que nunca, qualquer possibilidade da Petrobras, naquele episódio, ser vista como uma empresa digna do povo brasileiro. Wellington, só uma coisa, ele não foi contratado para defender a Petrobras, ele foi contratado para atacar o presidente Lula. Aquele caso, ele é o assistente da acusação. Então, esse ponto. E ele, lá na sustentação oral dele, falou Pedro Parente, eu vi alguém na blogosfera, não me lembro quem, mas falando que o Pedro Parente acabou com as nomeações políticas. Alguém, não me recordo, alguém na blogosfera falou, o Pedro Parente é a maior nomeação política de todo o tempo da Petrobras. Ele foi colocado lá para desmontar a empresa, e ele é um quadro do PSDB. Então, ele vai cumprir o projeto lá desde da UDN de destruição da Petrobras. É a maior nomeação política de todos os tempos. Com certeza. Rubens, agora vamos para encerrar sua participação no programa de hoje. Eu quero que você me diga o seguinte. A gente conversa muito em off, a gente tem grupo do programa, a gente debate o tempo todo, enfim, tenta encontrar respostas e perguntas, né? Aí eu faço uma pergunta para você aqui, para você falar para o público, refletir durante hoje e todo fim de semana, tá? Vamos lá? Vamos. Está provado que gritos de guerra, slogans fofinhos e bonitinhos não mudam absolutamente nada. Está provado que povo na rua só muda quando é para ratificar uma posição já tomada pela elite. A minha pergunta: o que é que partidos de esquerda, movimentos sociais e sindicais e cidadãos que ainda acreditam na democracia devem fazer para impedir o avanço dessa justiça canalha? Olha, a única coisa possível, né? Isso é médio prazo, enquanto a defesa de Lula instrumentaliza aí É porque, assim, você tem que imaginar que são dois planos de guerra diferentes, né? Como aqueles filmes do Guerra nas Estrelas, você tem os combates no planeta e tem os combates no espaço. O resultado de ambos é que vai definir a vitória do filme no final. Então, você está lutando em dois planos. Tem o pessoal da política, que está na rua, que está mobilizando, fizeram um trabalho fantástico em Porto Alegre, histórico, uma coisa assim, linda, maravilhosa, entrou para a história. Tem um trabalho jurídico que a defesa do Lula está fazendo, não é de se esmorecer, como a professora bem colocou, existem remédios técnicos, né? O pessoal fica defendendo aí que o embargo de declaração não tem o poder de modificar o julgado quando é unânime. Não é bem assim, né? E isso o Batok, com certeza, e os aninhos vão utilizar, que é uma aplicação subsidiária do novo CPC, no artigo 1023, do parágrafo 2º, que ele, em face de erro material, evidente erro material, pode, sim, resultar na modificação do julgado. E o erro material foi a indução, né? Quem induziu o erro material ao julgamento foi justamente o Gerum, e justamente o assédio de acusação, o René Dott, que partiram de premissas equivocadas e citaram jurisprudência fora de contexto. Até para a aplicação dessa teoria alemã aí, do Klaus, né? Do Laus, quem criou essa teoria da domínio do fato foram os alemães, para resolver aquelas questões lá de nazismo, de campo de concentração e tal. Então, mesmo nesse contexto, ali faltou com a verdade, Gerum faltou com a verdade, ele colocou elementos soltos para induzir a pensamento de uma parte, na verdade não levariam a isso. O próprio Gebran
ele cita a desnecessidade de identificação do ato de ofício, quando a jurisprudência que ele citou fala justamente o contrário. Você não pode ter uma coisa totalmente solta, assim, que você, o cara está no... Você tem que ter algum ato definido no tempo e no espaço, pelo menos um. Né? Não apresentou nenhum. Então, existe um erro material, com certeza a defesa aí vai estar explorando isso, com a aplicação subsidiária do novo Código de Processo Penal, no artigo 1023, parágrafo 2º. Então, tem jogo para frente naquele plano lá, que é o plano jurídico. Então, pessoal, não esquenta a cabeça com questão jurídica. A jurídica é para advogado, é para juridiquês. Eles estão fazendo o trabalho deles e estão tocando. O que a militância tem que fazer, o que os politizados têm que fazer? Eles têm que acordar os seus deputados, acordar os seus senadores, meter lá um projeto de lei em regime de urgência urgentíssima, para revogar a Lei 12.403 de 2011, tá? Para revogar e modificar a Lei 12.850 de 2013. Se mexer nessas duas leis, você pelo menos tira as asas de morcego e as presas de vampiro do Poder Judiciário. Que o que deu esse poder todo para essa turma foram essas duas leis. E como disse o Antonino Scala, que é da Suprema Corte Americana, quando ele veio aqui no Brasil, ele ficou horrorizado, né, com esse negócio de legislador positivo, juiz da interpretação extensiva, direito do inimigo, direito do amigo, direito do capeta, e coisa que não existe. Ele falou assim, olha, o juiz ele julga de acordo com as leis promulgadas pelo Congresso. Não tem essa de juiz inventar lei, ou não querer seguir lei, ou dar uma interpretação da lei diversa isso, e lá não é civil law, hein? Lá não é lei escrita. E o Antonino Scala deixou bem claro, assim, quem faz as leis são os parlamentares. O parlamentar é que diz o que é certo e o que é errado. E aí o juiz, com base nessa lei feita pelo parlamentar, ele julga o que é certo e o que é errado. O juiz não diz o que é certo e o que é errado. Ele está tomando essa... Porque, assim, isso é uma questão física, tá? É um princípio geral de física. A natureza tem horror ao vácuo. Havendo um vácuo, ele vai ser preenchido por alguma coisa. O que está preenchendo esse vácuo de poder aí, com essa confusão toda, com a criminalização da política, né, com toda essa espetacularização, né, do direito penal, a política está se retirando de certos setores. E quem está preenchendo é o Judiciário e o Ministério Público. Então, se os militantes aí, o pessoal que está participando, o pessoal politizado, os cabeças pensantes dos núcleos políticos, das entidades, começarem a atiçar os seus senadores, seus deputados, não, olha, escutei lá no ECO e tal, que o problema nosso, basicamente, são essas duas leis aqui. Tá? Inclusive foram leis que foram promulgadas durante a gestão do PT, justamente porque isso também é citado lá ardilosamente pelo Moro. Que o Nixon assinou lá umas leis que acabaram com ele naquela questão do Watergate. Né? Ele deu muito poder para o FBI. E que o Lula seria o mesmo caso. Ele acabou fazendo as leis aí de prisão preventiva, de combate à organização criminosa, e acabou sendo vítima. Né? Então aí a lei é para todos e tal. Uma invenção, uma construção, são casos distintos. Entendi. Essa lei do crime organizado, de combate ao crime organizado, por que a Dilma aceitou? Porque a Dilma é honesta. Ela chegou, o Ministério Público chega lá e fala assim, olha, vamos fazer uma lei para acabar com a corrupção. Ela topou na hora. Do mesmo jeito que você perguntou do fake news. O fake news é para perseguir perfil falso. A ideia é essa, na prática vira outra coisa. Então, Rubens... Nesse tempo todo... Então, Rubens, só para a gente, porque o tempo realmente está esgotando, eu só queria que você falasse o seguinte. A ação política... A ação política é entrar aí para mudar essas duas linhas da Constituição. Criação de projeto de lei, exatamente. Rapidão mesmo, que a gente está com tempo. Não, na Constituição não. Aí fica mais complicado. Isso é lei ordinária. Certo. Não, beleza. É lei ordinária, projeto de lei simples. Certo. É projeto de lei para modificar, revogar a Lei 12.403 de 2011 e a Lei 12.850 de 2013.
Se fizer dois projetos de lei, ou um projeto de lei que revogue logo as duas, de uma vez só, e altere essa situação, já perde completamente a capacidade de abuso de poder, já que a gente está com dificuldade na questão da lei Canceler, e dá uma sobrevida, porque dá o tempo da defesa do Lula combater esse sofisma, essas armações que estão ocorrendo aí no tribunal, enfim, que não é justiça, não é nada, é tudo um circo, certo. E enquanto se conserta isso no Congresso. E veja bem, isso é papel do poder legislativo, que aliás é o poder originário dentro de uma república. É totalmente legítimo, não tem um negócio de os caras estão correndo lá para acobertar bandido. Não, eles vão estar correndo para corrigir os bandidos, porque os bandidos estão de toga. Maravilha. Então, Rubens, então tem que se fazer isso aí. Se quer fazer alguma coisa, é isso. Tá ótimo. Rubens, vamos tentar voltar mais tarde num live especial para a gente tratar desse assunto, tá bom? Beleza, então. Então tá, um grande abraço, obrigado do Rubens Rodrigues Francisco, nosso comentarista de assuntos jurídicos, pela participação. Bom fim de semana, ou até daqui a pouco, né, num live que a gente pode fazer a partir das 11 da manhã. Até lá. Um grande abraço. Um abraço. Ok. Eu comecei aqui com Rubens Francisco e agora, Rômulo, é com você. Eu quero... Rômulo, eu quero mandar aqui falar aqui rapidinho a pedido da Camila, tá? Ela tá lembrando. Eu vou falar isso da pessoa que fez a tradução. Não, também. Ela mandou outra coisa para você. Ela pediu para a gente aqui, além das páginas que compartilham o nosso programa, existem vários grupos, e aí a gente manda um abraço para o grupo Mortadelas e Tubaínas, que é uma esquerda anônima, né, segundo eles, e também Pérolas dos Coxinhas e Vem Pra Rua não pelos 20 centavos, mas pelo Brasil. Esses grupos passaram a dar maior apoio aqui ao nosso programa, compartilhando, inclusive, numa rede interessantíssima de aplicativos móveis. Muito obrigado e nós estamos juntos nessa luta. Rômulus. Vamos correr, que a gente só tem uns minutinhos. Era um ponto que eu queria falar, eu fiz questão de registrar a filiação e a militância da professora Beatriz Vargas no PSOL, porque eu quero falar agora, Wellington, eu sei que você sempre me pede para não falar de colegas, mas eu tenho que registrar a questão do Intercept. Eu fiz uma postagem nas redes sociais. Quem entrar no site Intercept vai ter a clara noção da estratégia editorial. O Lula, para eles, virou, ou eles querem fazer virar, um defunto político. Então, eu publiquei no meu, como eu sei que é um constrangimento a você, Wellington, você não gosta de fazer crítica, publiquei só no meu site pessoal essa postagem com os prints que eu fiz das matérias, mas é uma matéria escandalosa, dizendo, agora, uma manchete tipo da Globo, falando assim, veja o reduto onde Lula era rei, agora vai ser abstenção, o desencanto. Como Lula era rei? Ele vai concorrer, Intercept. A gente não vai comprar essa narrativa de vocês, não. E aí eu queria dizer o seguinte, há algumas semanas foi publicado um artigo em inglês falando da questão do fundo que foi constituído para criar o site Intercept, que foi constituído por um multibilionário, criador do eBay, dono do PayPal, que colabora lado a lado com a inteligência americana. Inclusive, aqui no leste europeu, na Ucrânia, isso é sabido, pelo Wikileaks todo mundo sabe disso. E esse informante, whistleblower, né, que se chama, como é em português whistleblower? Pessoa que dá o alerta, lançador de alerta, que era o informante do FBI, segundo ele, o Intercept teria sido criado depois da questão do Snowden com o Wikileaks, como o Glenn Greenwald é uma das poucas pessoas que tinha a integralidade dos documentos que foram vazados, que seria uma forma, aí eles construíram esse fundo, que lançou depois o Intercept, para controlar e editar o vazamento, o que sai e o que não sai. E até hoje, de tudo que o Snowden repassou para o Glenn Greenwald e outros dois jornalistas, só 2% foram publicados. Então, eu não sou adepto da conspiração de dizer que o Glenn Greenwald é um cooptado, é um agente da CIA. Então, quando saiu essa notícia, eu publiquei o seguinte, eu falei, não estou achando agora. Enfim, sim, tá aqui, eu botei. Já se imagina, que eu botei exclusivo, né, notícia. E o nosso amigo, meu Deus, o nome do amigo aí. Wellington, vê para mim o nome do amigo que fez a tradução, depois você fala. A gente vai publicar porque ele traduziu esse artigo, mas o artigo em inglês fala exclusivo, lançador de alerta, whistleblower da FBI,
alega que o Intercept foi criado para se apropriar dos vazamentos do Wikileaks e neutralizá-los. E aí eu falei, nossa, já se imaginava algo parecido, mas com a confirmação de dentro, putz, em tempo, para mim, é mais provável que o Glenn Greenwald seja uma pessoa bem intencionada, pensando que pode agir como agente duplo e ajudar, por vezes, o lado de cá com os meios do lado de lá, que são muito maiores. Então, ele pega a estrutura para tentar, de vez em quando, corta para os dois lados e ajudar o lado de cá aí eu botei, mas qual é o saldo líquido da contribuição dessa iniciativa? Ajuda mais a gente ou atrapalha mais? Não sei, vamos pensar sobre isso. Botei, o pessoal que assina o cheque lá do eBay é tudo menos burro, e eles não acendem charuto com nota de $100. E aí agora, uma semana depois, ontem, fui alertado, eu nunca vou atrás de gente olhar, gente. Os leitores querem me falar, olha isso aqui. E aí eu fui olhar, estou vendo o cocô aí, Wayne, só falar. Eu fui olhar a matéria e falei isso, né? Vejo uma postagem lá reunindo e comentando essa questão. E aí, Wayne, última coisa, é importante a gente notar que ontem, depois da fala do presidente Lula, que normalmente encerra os eventos do PT, falou Fernando Haddad. Eu vi aí um simbolismo. Eu não sei se eu concordo com o Haddad. Não, eu não concordo com assim, não acho que é o melhor nome, ele é muito bom, muito qualificado, mas eu acho que para a quadra brasileira, por um defeito nosso, nós somos imaturos institucionalmente, a nossa democracia é capenga, a gente precisa de uma pessoa muito carismática, com muita habilidade comunicativa e com mais da comunicação, da articulação política. Porque se a pessoa for de direita e não tiver esses predicados, ela fica lá, ela faz serviço de quem mantém o poder. Agora, a pessoa da esquerda, se não tivesse esses predicados, como a Dilma não tinha, cai. Então, só a única pessoa da esquerda que ficou, você vê, João Goulart caiu, Getúlio Vargas se matou, e o único que concluiu o mandato de esquerda foi Lula. Ele, por acaso, reúne de maneira máxima esses predicados. Então, Fernando Haddad conseguiu só 14% na sua reeleição, no seu reduto eleitoral, não conseguiu se vender em São Paulo, e ele é o melhor quadro, eu adoraria. Ele seria o melhor primeiro-ministro de países alemães, de países germânicos, aquela pessoa circunspecta, discreta, que faz governo técnico. Para o Brasil, na nossa quadra, ele pode até ganhar a eleição, mas vai cair de novo. Só isso, Wellington. Para você que é um cocô do dia, Rômulo. Sim, a tradução foi feita pelo Márcio Freire. Tá bom? Sim, publicaremos. Cocô do dia é o desembargador Laus, Wellington, que foi ressaltada aquela questão que, para ele, o crime é o Tostines. A pessoa, para ser acusada, tem que ter cometido crime, e para ter cometido crime é porque ela fez algo errado. Pois é, eu concordo com você. E não vou botar música para ele, que ele nem merece. Desce assim direto, tá? Assim, desceu. Rômulo, sou muito grato a você pelo programa de hoje, muito bom. Grato também a Rubens, que participou com a professora Beatriz, e também grato a você que está acompanhando a nossa transmissão em todas as páginas, todos os grupos. Obrigado. A gente ainda está tentando adaptar essa nova realidade de transmitir simultaneamente para diferentes plataformas, por isso nós estamos citando menos a interatividade, o que vocês escrevem, etc., nos comentários. Mas vamos sim corrigir isso a partir de segunda-feira com uma nova forma de transmissão, tá bom? Um grande abraço, obrigado, bom fim de semana, e nós estamos do lado certo da história. Por isso, já vencemos essa parada. Um grande abraço e até lá, Rômulus. Bom fim de semana, galera. De luta.